Bom, continuando aí, né, como nós estávamos falando, tá? Você vai observar o seguinte, que alguns alunos, eles deixam de ir na escola dominical porque eles querem uma profundidade. Se eles vão à escola dominical, já é porque eles querem algo mais profundo. E aí, às vezes, o professor não tem isso, não dá isso. A aula ela passa a ser repetitiva, ou com assunto superficial, ou somente uma leitura da revista. Isso aí não é bom. Então, o aluno ele vai ter essa dificuldade. Muitos não vão à escola dominical por causa disso, tá? Bom, a proposta do canal é promover e acrescentar ao que nós fazemos no blog O Clube da Teologia, tá? A ideia é essa, é a gente acrescentar algo a mais aí do que eu escrevo atualmente na página, tá? Estou aqui com o meu computador, né, no blog, e aí nós vamos comentar aqui, né? Pretendo fazer rápido, lembrando o seguinte, que eu não sou editor de imagens, então eu não sei fazer edições, tá? Então não vai ficar uma coisa muito bem elaborada, tá bom? É mais para ouvir os conteúdos aí mesmo que nós temos a falar. Amém? Então vão ser duas lições por semana, tá? A lição da CPAD, a revista de adultos da CPAD, que estamos agora no terceiro trimestre, tá? E nessa semana é a lição de número 3 e a lição da editora Betel, né? Da revista da editora Betel, também no terceiro trimestre, a lição de número 3, tá? Bom, então eu vou falar aqui da editora Betel, a lição de número 3 da editora Betel, e que tem como título Uma Atitude de Fé, amém? Que vai falar da mulher do fluxo de sangue, tá? Essa mulher que os irmãos bem conhecem foi atrás de Jesus quando ele estava indo para a casa de Jairo, amém? E aí ela toca na orla da veste de Jesus, e a lição da Betel, de número 3 do terceiro trimestre de 2021, está falando aí sobre essa mulher, tá? Bom, então vamos lá. Na introdução, eu destaco aqui a passagem que fala da revista, que fala: essa mulher padecia de um fluxo de sangue, dando ali um comentário meu, né, acerca do que ela passava, né, que era um fluxo, um corrimento vaginal. Então aí os irmãos já devem saber, né, uma coisa bem simples de identificar no texto bíblico, tá? Era que podia ser causado por um tipo de doença como câncer, por exemplo, pólipos, né? São pólipos uterinos, são um tipo de problemas que dá no útero, e aí poderia ocorrer esse tipo de sangramento, tá? Como o pólipos, por exemplo, ele pode ficar por muito tempo, né? Tem um pouco conhecimento da área médica, mas eu sei que ele pode ficar, ele pode evoluir para câncer, pelo menos, ou não, tá? E aí ficar aí por muito tempo, e foi o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Não estou dizendo que era pólipos, não estou dizendo que era câncer, não sabemos o que era, tá? Mas era algo que dava a ela esse sangramento vaginal. Bom, aí a ideia é que naquela época o que acontecia, isso eu também estou fazendo aqui na introdução, né? A gente dá essa explicação também. A ideia é que naquela época não tinha, a ciência não era evoluída, então a medicina não tinha conhecimento. O que os médicos faziam era fazer o tratamento da anemia. Era basicamente isso que fazia. Não tinha como eles curar esse tipo de problema, curar o câncer, né? Como hoje não tem como fazer isso. Então era somente um tratamento, e aí, né, os irmãos sabem que isso aí, né, ficou por muito tempo. No caso da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, né? Bom, e aí por isso acontece esse problema dela. Vamos pro 1, né, a condição humana, tá? Bom, isso aqui é só explicar para os alunos, né? Até aqui
tá tudo tranquilo, é a introdução. Bom, vamos falar a condição humana, tá? E aqui temos o primeiro subtópico, né, 1.1, que é uma dificuldade a ser tratada. Bom, aqui destaquei a passagem, né, da revista que fala: enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo. Tá? E aqui a gente faz um pequeno comentário, né? Jesus estava indo para a casa de Jairo, e aí a ideia aqui é o seguinte, né, no comentário. Já um comparativo, né? A situação de Jairo e a situação daquela mulher. Jairo, o número que aparece em comum entre os dois são 12 anos, né? Então, há 12 anos atrás, Jairo foi abençoado com uma filha, tá? Uma filha. E aí, por favor, professor, tome cuidado de não chamar a menina de Talita. Não era o nome da filha, né? De Jairo. Tem pregadores aí que fala isso, né? E aí o aluno de escola dominical que é dedicado acaba identificando o erro do pregador, né? Ele tem uma filha, cujo nome não aparece no texto, e 12 anos desde que aquela menina nasceu, então foi uma alegria na casa de Jairo. Essa mulher, pelo contrário, 12 anos atrás, ela adquiriu uma doença que começou a dar a ela o sangramento vaginal. Então você vê que enquanto Jairo foi abençoado, ela recebeu uma maldição, né, por assim dizer, né, uma doença. Então é só um paralelo aí que eu traço no comentário, né? Não tem muito o que aprofundar disso, né? Pessoal que gosta de pregar aí pode elaborar suas mensagens falando sobre esse paralelo. Bom, continuando, né? Eu destaquei também o príncipe da sinagoga. Somos apresentados à história de uma mulher. Então é um destaque que eu tiro aí do texto, né? Aqui falando fica sem contexto, mas você, ao ler a revista, você vai saber, ao estudar a revista, tu vai ver do que eu estou dizendo. Bom, e aqui eu faço o seguinte comentário. Ela provavelmente, né? Isso aí é uma teoria, né? Passa para os alunos assim, como teoria, se você for falar sobre isso. Provavelmente Jesus foi à casa de Jairo, ele resolveu ir, porque ele sabia do que ia acontecer, né? Não vou dizer nem pela presciência de Jesus como Deus, não vou falar disso, que tem um debate teológico sobre isso. Mas ele sabia pela revelação do Espírito Santo. Como Jesus sabia que Lázaro ia morrer, e aí ele ia, mais para frente, dias depois, ele iria à casa de Lázaro, né? Então você vê que Jesus trabalha com o futuro, né? Então, Jesus sabia, né, que ele ia encontrar a mulher do fluxo de sangue no caminho, porque ele prontamente atende ao pedido de Jairo. E quando a gente olha no texto sagrado, a gente vê que poucas vezes Jesus atende esses pedidos. Quem queria falar com Jesus ia até Jesus, como Nicodemos, né? Como outros que aparecem no texto indo atrás de Jesus, como o próprio centurião, né? Mas Jairo chega e insta com Jesus para que ele vá até a sua casa. E Jesus prontamente vai, né, com ele. E aí, no caminho, essa mulher vai tocar na orla de Jesus. Tá? Então, a ideia aqui, essa teoria, é de que Jesus possivelmente já sabia e que ele foi mais por causa disso, né, porque ele ia ter esse encontro com essa mulher, né? O importante é a salvação de uma alma, né? Os irmãos bem sabem disso, tá? Então, continuando, nós vamos para o subtópico 1.2, aonde fala de resolvendo os problemas por conta própria. E aí fala da situação daquela mulher, né? Ela teve isso aí foi a atitude dela no início da enfermidade. Ela vai buscar resolver o problema com médicos, né? E aqui eu destaquei a passagem onde diz que Lucas, né, escreve que ela gastou todas as economias, né? Então a ideia aqui é porque Lucas era médico, né? Nós sabemos disso. E aí
ele como médico, ele tinha ele tinha o discernimento do gasto que era com a medicina naquela época. E não muda muita coisa, né? Hoje, assim como hoje nós temos o gasto com a medicina, né? Um gasto extremo, né? Naquela época era a mesma coisa. E eu até digo pior, né? É até mais dispendioso do que é hoje, tá? As taxas de mortalidade infantil eram muito alta, a expectativa de vida era baixa, então tudo por conta de doenças, tá? E olha que o povo judeu era um dos povos mais bem com boa asepsia da época, né? Os irmãos entendem isso aí também por causa da circuncisão e de outras coisas mais, tá? Então nós vamos ver que Lucas ele registra isso aí, amém? Também destaco aqui uma passagem da lição, sem a direção de Deus, o homem age impulsivamente. E aí eu escrevo assim, agir impulsivamente é tomar decisões precipitadas, né? Como a revista também aponta, eu também aponto aqui, o caso de Abraão e Sara, né? Foi um caso de decisões precipitadas. Até a pessoa encontrar Jesus, as pessoas tendem a agir por conta própria, né? Não escrevi isso na lição, mas eu falo aqui agora para você, né? Tem vários exemplos disso hoje em dia, inclusive, né? Irmãos em Cristo, tá? E aí pode falar para os alunos, diretamente para eles, tá? A ideia da lição, inclusive, você procura trazer a aplicação da lição para os dias de hoje, certo? Então já pode dizer aos alunos o seguinte: muitas vezes nós, seres humanos, mesmo sendo servos de Cristo, quando passamos por um problema, uma dificuldade ou precisamos tomar decisões, muitas vezes a nossa primeira reação é buscar uma solução precipitada, né? Uma solução com um amigo que conhece, ou alguém que tem dinheiro, um deputado, ou um empresário. Muitas vezes erramos, mas não estou falando que é sempre, estou falando que muitas vezes erramos, tá? Então, a ideia na lição é fazer as coisas pela direção de Deus. Qual é a ideia aqui? Se você precisa de alguma coisa, primeiramente busca a Deus, e Deus pode indicar a pessoa correta a quem você vai recorrer ou trazer a solução para você, tá? Essa é a nossa fé, assim nós cremos. Amém? E aí vamos para o tópico 2, que fala, o tópico 1.3, né, que é cerimonialmente impura. Aqui eu destaquei a parte onde diz que ela não podia ter contato com outras pessoas, não podia sequer cumprimentar alguém, né? Isso aí faz um contraste aqui com o tempo da lei. A religião, tá? A religião, o legalismo do Antigo Testamento, a religião judaica, lá no Antigo Testamento, então você vê que ela tinha esse problema, né? Esse problema. Tanto que a lei ela não foi dada para a solução da alma humana. A lei ela é uma base que vai trazer a graça, né? O que salva é a graça. A lei ela traz, na verdade, a condenação. Mas a lei não é ruim. Paulo chega a destacar isso. A lei é boa, né? Porque ela vai trazer a graça, tá? E aí, o que acontece? Devido ao legalismo da lei, aquela mulher, ela é excluída da sociedade, tá? Só que Jesus vem agora com uma nova proposta de reino de Deus. Jesus vem com uma proposta de libertar do molde religioso que aprisionou aquela mulher, que trancou ela dentro de casa, pelo qual ela não podia ter contato com ninguém, tá? E aí a proposta de Jesus é diferente. Amém? Essa é a ideia aqui, né, da lição. Vamos ver aqui também, separei uma parte também onde diz cheios de angústia, isso no tópico 1.3, tá? Onde diz cheios de angústias e sofrimentos, e pensam que não podem mais se aproximar de Deus, falando de pessoas que estão presas aí a esse molde religioso, né? Eu até destaco isso aqui no meu comentário, né?
É o velho molde religioso. É um legalismo, na verdade, um legalismo nos dias atuais. Nós temos uma fé que ela liberta a pessoa do legalismo, mas às vezes nós cristãos criamos um legalismo dentro da nossa fé. Por exemplo, quando você começa a ensinar muito cerimonial religioso, tá? E aí você chama mais atenção para esse aspecto e não deixa claro para o povo que Jesus liberta, né? Que Jesus salva. As pessoas tendem a ficar, tendem a criar uma separação, né? Por assim dizer, uma separação. Aquela pessoa que está às vezes visitando uma igreja e ela vê pessoas, né, santas, e no culto, nas cerimônias religiosas ali, não fica claro que Jesus recebe todos, que a misericórdia de Deus é infinita, né, que ela se renova a cada manhã, as misericórdias do Senhor, que por causa da misericórdia nós não somos consumidos. Quando não é ensinado isso, e a gente passa a ensinar somente aspectos religiosos, né, a nossa religião começa a fazer separação. A gente começa a afastar as pessoas. Existem pessoas, e aqui eu destaco isso, que errou tanto na vida que ele muitas vezes ele vai achar na concepção dele que não tem mais conserto para os erros dele, que não tem mais conserto, que não tem mais perdão, tá? E o papel meu e teu, amém? Você professor, você aluno, servo de Cristo, o nosso papel é ensinar para essas pessoas que Deus as recebe, que Deus perdoa os pecados. E aí, a lição, eu estou destacando isso aqui para você ensinar os seus alunos, você que é aluno, para aprender sobre isso. Amém? E agora sim, vamos para o tópico 2, né, onde fala os efeitos da fé. Tá? E aqui tem alguns efeitos da fé que vai ser destacado aqui. O primeiro, no 2.1, é vencer os preconceitos. Tá? E aqui tem um comentário interessante na revista, que eu até coloquei aqui, eu destaquei a atitude de tocar na orla das vestes de Jesus, foi uma mescla, né? Foi um ajuntamento ali de fé, sabedoria e coragem. Tá? E eu bato cada um deles aí. Porque a atitude dela teve fé, né? Porque ela acreditava que Jesus poderia curá-la. Essa é a fé, né, que deu a ela a cura. Sabedoria, a sabedoria é pelo conhecimento da aplicação dessa fé, né? Pelo conhecimento de como se aplicava a fé. Ela teve a sabedoria de que somente se ela tocasse na orla da veste de Cristo, ela seria curada. Que não precisava, né, ela fazer todo um cerimonial, né, e se apresentar aos pés do Senhor, não precisava de tanta coisa. Ela teve a sabedoria para entender que a fé é um processo simples. Basta crer que Jesus cura, liberta, batiza, salva. Essa é a sabedoria que ela teve. Amém? Ela entendeu que bastava um toque, né? Vamos lá, o C, né? Então, a coragem, né? Então ela teve fé, sabedoria e coragem. Por que coragem? Porque ela estava numa situação de risco. Ela era cerimonialmente impura, né? Então ela não podia estar ali junto à multidão, né? E aí essa foi a coragem dela, tá? Ela podia ser até apedrejada, né? Eu coloco esse destaque aí, acho que eu devo ter exagerado um pouco, mas no fundo ela poderia ser até apedrejada por ela estar levando as pessoas à imundície, né? Poderia deixar as pessoas impuras, né? Bom, continua, né? No tópico 2.2, aonde outro aspecto, outro efeito da fé, que é vencer a multidão. Bom, aqui eu destaquei, creu que precisava apenas tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Então aqui, ó, notamos aqui que a fé e sabedoria que ela manifestou,
já estava divulgada, né? Isso aí a lição está tratando, ela ensina, na lição está ensinando que já tinha um conhecimento ali rolando de que muitos tocavam em Jesus e eram curados. Então ela manifestou a fé de conhecer do que o povo falava. E aqui a lição, eu até ensino, eu faço isso falo no meu comentário. Assim se processa a fé cristã, né, em Jesus. Pelo conhecimento que passa do povo. A fé passando de pessoa para pessoa. Até hoje, aonde Jesus é melhor divulgado? É no meio do povão, né, no meio das pessoas, né? Aonde a crença é mais divulgada. Aonde tem mais igreja? Nos locais mais pobres, nas comunidades, é onde tem mais igreja. Tem gente que vai fala que é porque onde pastores ficam ganhando dinheiro em cima das pessoas. Podem falar o que for, mas o próprio Senhor Jesus falou que quem precisa de médicos são os enfermos, tá? Então quem precisa da igreja, que é o hospital, né, da fé, são as pessoas mais humildes, mais carentes. Os ricos não precisam? Precisam, claro que precisam, tá? Claro que precisam, mas os ricos estão bem abastados com muitas coisas, ao ponto de Jesus falar que é difícil um rico se chegar ao reino de Deus, tá? Mas o pobre é mais complicado, tá bom? Então, a ideia do que nós estamos falando no texto é a forma de divulgação do evangelho, tá? Bom, então nós continuamos no 2.2 ainda, independente das restrições, o destaque aqui, independentemente das restrições e obstáculos, ela foi até Jesus. Tá? Aqui é o outro elemento que ela demonstrou, que é a força de vontade. Isso aí tudo advém da fé, tá? Isso aí advém da fé. Ela teve fé, então aí vem força de vontade, vem a coragem, né? São dois elementos, na verdade, que eu vou comentar aqui já já. Bom, 2.3 fala um toque especial, tá? Apesar de todas, eu destaquei o seguinte, apesar de todas as barreiras, essa mulher foi até Jesus sem se importar com mais nada. E aí, fala aqui das duas coisas que foram, coloquei assim, combustíveis, né? Para ela ir até Jesus sem se importar com mais nada. Que foi a fé e a necessidade, tá? E aí tem até aquele ponto. Eu não está no meu comentário, mas você que está vendo esse vídeo, você tem esse acréscimo aqui também. O ponto é o seguinte: por que duas formas de dois combustíveis aqui? Por que Jesus comentou que dificilmente um rico entraria no reino de Deus? Porque o rico não tem esse outro combustível aqui. Aqui eu coloquei a fé e a necessidade, tá? Aquela mulher do fluxo de sangue tinha fé e tinha a necessidade de ir tocar na orla da veste de Jesus e vencer todas aquelas barreiras. Um rico, ele vai ter, pode ter a fé, mas ele tem menos necessidade. E aí, por isso, bem difícil, né? Um pouco difícil, um rico entrar no reino de Deus por conta disso, tá?